Olá, Rafael Estrugari aqui para mais uma live wall, entrando aqui novamente no agosto dourado, né, trazendo a importância aí da amamentação. E hoje nossa convidada vai falar do processo de retorno da mãe ao ambiente do trabalho. Esse retorno muitas vezes traz um medo para as mães, porque não sabe como vai continuar a amamentação enquanto trabalha, né? E a Joara está aqui hoje para trazer essa ajuda, trazer essa orientação para que todas as mães possam continuar esse processo de amamentação ao longo de toda essa jornada, mesmo trabalhando, que também é extremamente importante o fator psicológico da mãe, que é voltar à atividade do trabalho. Joara, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, rapaz, pelo convite e por estar aqui com você, para estar passando essas informações. Legal, legal, bom demais. Então, que tal se apresentar? Quem é a Joara para o nosso telespectador aqui saber, né, quem que está passando essa orientação para eles? Pronto, eu sou nutricionista, já tenho 15 anos, né, no, exercendo essa profissão, e venho acompanhando algumas pessoas relacionadas de que gestante, na nutrição do esporte também, e tenho uma caminhada bem legal em relação a esse público. Muito bom, muito bom. Eu digo assim, até ser mãe hoje é um esporte praticamente, porque é alta intensidade, né, você não para um segundo. Para quem não sabe, né, apesar que o nosso público aqui sabe, eu sou pai de gêmeas, elas têm 2 anos e meio. Então eu passei, né, por todo esse processo aqui junto com a minha esposa, que com um já é trabalhoso, com 2 é realmente um desafio. Eu falo assim, é uma maratona que vale a pena ser corrida, né. Bom demais. Então vamos lá, Joara, assim, qual que é a importância de manter o processo de amamentação após o retorno ao trabalho para as mães? Assim, muitas mães eu escuto relato que têm uma dificuldade muito grande de dar continuidade à amamentação com as suas crianças. Só que o leite materno, ele é um alimento extremamente nutritivo. Geralmente o retorno ele se dá no quarto ao quinto mês de gestação. E nesse período de gestação não, desculpa, do mês de vida da criança. E nesse período a criança ainda está no processo do aleitamento exclusivo. O alimento dele é exclusivamente o leite materno. A mãe se vê, como eu vou continuar amamentando meu filho a cada 3 em 3 horas, ou a rotina que ela estabeleceu em sua casa. Então, eu tenho como orientação que as mães, 2 semanas antes do início do retorno ao trabalho, façam uma reserva desse leite. Faz a ordenha, ou pode ser manual, ou pode ser com a bomba, né? E essa reserva vai garantir, no caso, a alimentação de quem vai estar cuidando da criança em casa, de dar esse leite nesse período que já era de costume e hábito da criança estar amamentando. Então, a princípio, eu tenho a passar essa necessidade, porque o leite materno, ele é rico em nutrientes, ele vai trazer o que para a criança? Ele vai trazer uma imunidade mais, fundamentada, né, uma imunidade mais segura por causa da composição desse leite, evitando gripe, evitando outras doenças, pneumonia, e nesse período é um período que a criança ainda está com essa imunidade muito baixa. Então é de fundamental importância manter esse aleitamento, essa amamentação nesse período. Perfeito. E como que a mãe pode se organizar para conseguir fazer essa amamentação? Então ela começou 2 semanas antes, começa a ordenhar e guardar, né. Aqui em casa, como que a gente fez? Mesmo antes do nascimento das meninas, a gente já começou a fazer estimulação e fazer esse processo de armazenamento. Então a gente ia armazenando, produzindo. A minha esposa, né, com 2, ela sempre precisou dar o acompanhamento do leite, né, de fórmula, porque ela não conseguia suprir a demanda das 2. E ela amamentou até os 4 meses de idade das meninas, depois acabou tendo que ir realmente 100% para fórmula.
Mas a gente fazia muito isso, né? De organizar, quando ela percebia que ela estava com excedente, ela já extraía, armazenava, né? E aí a gente ia dando conforme ia tendo a necessidade. Então, por exemplo, de noite, muitas vezes, para poupar a minha esposa, eu acordava, pegava o leite e dava para as meninas, né? Então a gente fazia essa troca. Então esse armazenamento para a gente funcionou de forma espetacular. Então como que a mãe ela pode se organizar para estar fazendo essa amamentação e esse armazenamento, né? Porque tem mães que eu sei que até, né, solicitam que leve o bebê até o ambiente de trabalho para amamentar. Assim, como eu sugeri, orientei a questão de 1 ou 2 semanas antes, o que ela pode fazer? No período que ela amamentar, que ela ainda estiver em casa, né, que é essas 2 semanas que antecede, ela vai amamentar a criança, em seguida ela já vai ordenhar, certo? Que pode ser manual ou com a bomba. Ela vai estar armazenando esse leite em uma vasilha de vidro, higienizada, com tampa de plástico. Armazenou, coloca na geladeira ou no freezer. Identificando com etiqueta a data que aconteceu a ordenha e o horário que aconteceu a ordenha. E deixa na geladeira. Deixa no congelador ou no freezer. No momento que ela for utilizar esse leite, o que é que ela vai fazer? Vamos supor, eu vou precisar desse leite às 13 horas. Pronto. Ela fez a ordenha às 8 da manhã. A pessoa que vai estar cuidando, o leite está às 13 horas, está armazenado e tal. Ou então no outro dia. Vamos dar como exemplo no dia seguinte. Está no congelador. Ela pega esse leite, coloca na geladeira, ele vai ter a questão vai descongelar. Quando ela for utilizar, vai pegar uma vasilha, colocar em banho-maria, esquentar, colocar em banho-maria. Quando chegar numa temperatura adequada, ela vai fazer a oferta do leite para a criança, a pessoa que tiver. Ela fez esse armazenamento, porque na semana seguinte ela vai estar no trabalho. Isso ela fez em casa para a pessoa que está cuidando da criança utilizar. Quando ela estiver no trabalho, como é que ela vai fazer isso? No meu trabalho eu tenho um espaço, uma sala apropriada para fazer a ordenha. Você vai se dirigir a essa sala, vai fazer sua ordenha, né? Vai envasar, como já foi orientado, e colocar na geladeira, colocar no freezer do estabelecimento. Mas no meu hospital eu não tenho essa geladeira. O que é que eu faço? Eu não tenho esse freezer. O que você pode fazer? Você pode armazenar, como foi, envasar na vasilha de vidro, colocar a tampinha de plástico, colocar a etiqueta, tudo direitinho, e colocar na vasilhinha de isopor com gelo. Aquele gelo, bloco de gelo. Pronto, ele vai ficar armazenado ali, para quando retornar em casa, vai chegar em casa, coloca no congelador, e aí faz todo esse processo novamente. Mas esse leite que eu ordenhei no meu trabalho, eu vou querer utilizar no mesmo dia na minha casa, quando eu retornar. E aí, se for desse jeito, vai ser a mesma coisa. Vai colocar no banho-maria e vai utilizar. Caso contrário, deixa no congelador. E aí você consegue atender toda a demanda do bebê. É só você se organizar. Se ele faz 6 mamadas, eu vou estar fazendo armazenamento para 6 mamadas. E dá tudo certo. E ainda vai te trazer um conforto para a mãe, Porque quando chega um momento que é o momento que a criança precisa se alimentar, os seios vão encher de leite. E nesse momento ela já vai estar fazendo essa ordenha e não vai trazer nenhum problema na relação de estar produzindo leite sem poder ofertar para a criança. E eu diria que até é essencial que faça essa ordenha exatamente para manter esse estímulo, porque o leite ele começa a secar a partir do momento que você não estimula a extração. Então, para a mãe é essencial que ela se organize para fazer essa extração regular, basicamente seguindo a rotina com que o filho, né, ou filha, fizesse
esse tempo, essa alimentação, para que ela continue produzindo. Exato. Então ela vai, além de, como você falou, né, Joara, do alívio momentâneo, porque o seio começa a pesar, se tiver muito leite pode até gerar dor, né? Então, além desse alívio, já tem ali todo o alimento, né, disponível para a criança, porque vamos ser honestos, tive um bate-papo já ali, né, com o doutor Roberto, e ele falou todos os benefícios da amamentação. Então, a gente sabe da importância da amamentação, tanto para a mãe, né, no processo de retorno dela para o corpo que ela tinha antes, né, do parto, né, antes da gestação e tudo mais. Então, o processo de amamentação ajuda a mãe a voltar a esse emagrecimento e é um fator nutritivo para a criança extremamente importante. Então, e outro aspecto, né, Jara, que as pessoas não comentam tanto, mas que é o aspecto psicológico para a mãe ao voltar ao trabalho. Porque Exatamente. quer queira, quer não, o trabalho ele traz uma sensação de alegria. Por mais que exista o medo da separação com o filho, existe a recompensa de estar exercendo o seu trabalho. Muita gente acha que isso às vezes pode ter um impacto negativo, porque vai separar a mãe da criança, mas pela nossa experiência, a gente vê que o aspecto positivo psicológico para a mãe é muito grande. É que essa possibilidade de voltar ao trabalho. Então, se a mãe puder voltar ao trabalho e já se organizar, com certeza ela vai se sentir muito mais satisfeita consigo mesma, por já estar Exatamente. ali ativa, gerando sua própria renda, né, e contribuindo com a casa, e mesmo assim, dando todo o suporte, né, alimentar ali que a criança também precisa. É. O Ministério da Saúde, ele fala, né, que a partir do 6º mês de vida, já vem a alimentação complementar. Essa importância de introduzir o alimento nesse período é necessário para a criança, porque a criança já precisa, além do leite materno, uma alimentação, introduzir os alimentos, certo? Para poder dar o aporte calórico necessário para essa criança. A partir do momento que a mãe continua fazendo, amamentando sua criança, além de trazer o fator de proteção e o desenvolvimento dessa criança, ela consegue ter a perda calórica necessária. Porque no momento em que a mãe é preparada para a gestação, existe uma reserva para um aporte calórico para essa mãe, justamente para conseguir suprir a necessidade da criança e a necessidade dela. Quando ela chega o momento dela amamentar, essa energia, o gasto calórico é bastante alto. Então é nesse momento que ela consegue retomar aquele peso, né, a estrutura física que ela tinha antes da gestação. Então esse fator é fundamental também para a questão psicológica, porque um dos questionamentos que eu escuto é a questão de: eu quero alimentar meu filho, eu consigo com alimentação complementar, mas a rotina do trabalho às vezes me traz dificuldade, mas continuando com esse processo, você chega, naquele equilíbrio de perda de peso, de saúde para o seu filho e de um bem-estar até para a própria mãe. Até porque a amamentação, ela é recomendada até os 2 anos de vida da criança. Uhum. É, e essa volta, né, eu falo muito no sentido, né, eu, por formação básica, sou profissional de educação física. Então, a minha esposa, ela treinou praticamente até quase o nascimento das meninas. Ela chegou num ponto, minhas filhas nasceram prematuras, saíram de 36 semanas, né, porque gêmeas, foi um parto normal, né, tanto que cada uma nasceu em um dia diferente, uma do dia 24, outra do dia 25, que foi 1h30 entre uma e outra, que não é muito comum. Mas a minha esposa, 10 dias após o parto, ela já voltou para academia. Então ela já voltou pra, porque daí ela já começou a retomar esse processo, né, de colocar o corpo em movimento. Então fica a dica aqui, para as mamães, que
quanto antes vocês voltarem a praticar atividade física, durante a gestação é essencial fazer atividade física, né? Busque um profissional, porque tem algumas especificidades. Eu vou fazer uma live trazendo essa parte do exercício, tanto na gestação como pós-gestação. Então, existem algumas especificidades, mas é essencial que consiga fazer, né? Minha esposa conseguiu ter o parto normal de gêmeas porque ela tinha uma condição física muito favorável, né? E 10 dias depois ela já voltou, né? Então o obstetra falou, tá liberada, ela já voltou para academia, né? Para buscar exatamente, né? Voltar ao corpo, e ela com 3 meses pós o parto já estava com o corpo de como era antes, né? De como era antes. Então essa parte do estímulo, do fazer, tanto do físico quanto depois do trabalho, são vitais para a mãe. Porque como você falou, né, Joara, a mãe, ela tem uma mudança corporal muito drástica, e ela tem uma perda, uma diminuição hormonal pós-parto que é muito grande. E isso tem impacto psicológico, que não é à toa que existe, né, a depressão pós-parto, né. Qual que é um dos principais fatores protetivos uma depressão pós-parto? A atividade física. E depois, o retorno ao trabalho. É. E a gente trabalha também muito na questão das suplementações, né, para essa mãe, e tem a questão também do ômega 3 que é muito importante. Por isso que existe a necessidade de estar seguindo direitinho todas as orientações antes, durante e pós-parto, para essa mãe se sentir bem, né. A questão da atividade física é fundamental. Uma alimentação equilibrada é bastante interessante. As mães fazem, uma alimentação muito, a maioria, né, das mães faz uma alimentação muito equilibrada quando está no período gestacional. O pós-parto, a tendência é sair um pouquinho daquela uma alimentação mais saudável, mas é fundamental manter a ingestão das frutas, a ingestão dos carboidratos, das raízes, evitar o excesso de gordura, de fritura, e de um carboidrato mais saudável, né. Introduzir aqui no caso na Bahia, a gente introduz muitas raízes, que é o empim, o inhame, a banana da terra, e a gente coloca também, como um dos compostos de composição para poder jejum para o café da manhã. Tem a questão do excesso, evitar o excesso no momento que vai deitar, ter os horários das refeições, comer bastante, verduras, legumes, associado a isso a atividade física, movimentar o corpo e trazer qualidade para a recuperação desses hormônios que estão um pouco, alterados, né. E é isso aí. E quais alimentos que não podem faltar para a mãe, para que ela consiga estar bem e consiga produzir leite numa quantidade suficiente para o filho? Pronto. É importante que ela tenha uma ingestão de uns alimentos que a gente fala assim: "Pô, eu vou comer isso, mas isso é muito calórico, não é interessante eu estar comendo, eu quero perder peso", não. É interessante que você sim consuma, como eu falei, os carboidratos que a gente considera como bom, a raiz, o aipim, o inhame, a banana da terra, batata doce. Tem a questão, do milho. O milho é bastante interessante porque me dá energia, você pode estar consumindo, colocando no seu dia a dia. O ovo, a proteína, é muito interessante para a mãe, estar fazendo esse consumo, porque vai estar trazendo nutrientes para essa criança. Aí a gente vem para as saladas, a gente vem para uma proteína evitando o excesso de gordura, mas é necessário que tenha. Não existe aquela questão: "Eu vou deixar de comer, o meu vou deixar de só vou comer salada com proteína, com a carne, um frango, um peixe, porque eu não quero ganhar peso". Não, você está num momento que seu corpo está precisando de energia. Então você vai colocar seu arroz, você vai colocar seu purê, mas tudo no equilíbrio.
Quando a gente fala em alimentação, a gente fala em dosagem e equilíbrio. O excesso, mesmo sendo saudável, o excesso não é favorável, certo? Mas a remoção muitas vezes traz prejuízo, que é um período que a mãe está precisando de bastante nutriente e demanda energética. Perfeito, porque produzir Eu leite. consegui responder, acho que eu consegui responder. E com certeza, e é isso, porque a mãe às vezes cria essa ideia de que eu preciso entrar numa dieta para voltar ao peso. E eu garanto para vocês, se vocês amamentarem, você não precisa de dieta, porque o gasto calórico para produzir o leite e amamentar é extremamente alto, porque você precisa se alimentar com qualidade, como a Joara explicou. Agora, Joara, você já falou de como se organizar dentro, pode falar. Tem uma questão importante que eu esqueci de falar, que é a hidratação. Fundamental a hidratação. Um cálculozinho que você pode fazer é pegar seu peso, multiplicar por 30 e vai dar uma ingestão do que você deve consumir diariamente. Isso aí é um valor mínimo do que você deve ingerir naquele dia. Mas você alcançando esse valor já é um resultado bem positivo. Não deixe de se hidratar. Ah, eu vou substituir minha água por suco, por água de coco. Você não vai substituir sua água. Você vai completar a sua hidratação com suco e com água de coco. Mas aí a água, você precisa estar fazendo essa ingestão hídrica adequada. Aí o alimento não tem água, não contém líquido? Contém, mas o líquido, a água em si, é necessário que seja, é necessário que se faça essa ingestão. Principalmente no período da amamentação, né, porque imagina que essa água vai estar hidratando não só você, mas quanto o leite, né, que está Exatamente. indo lá para o seu bebê. Agora, você já falou dessa questão da organização para fazer a coleta, para fazer, às vezes, a própria mamada no ambiente de trabalho, né. Agora, como a mãe pode se organizar também para combinar junto com isso uma alimentação saudável? Porque a gente sabe que a realidade do hospital, ela é muito dinâmica. Então você tem às vezes você tem um paciente chegando, então você às vezes o dinamismo pode gerar uma dificuldade. Como superar essas dificuldades que podem aparecer eventualmente? O que elas podem estar tendo como sugestão é organizar a questão dos seus lanchinhos, a questão de: "Ah, eu consigo trazer, levar para o meu trabalho o meu almoço". Então, de preferência, fazer sua marmitinha com seus folhosos, organizar toda a sua alimentação e sempre fracionar essa alimentação. Como é isso? Ah, eu tomei meu café, geralmente eu faço minha refeição em casa, tomo meu café. Quando der o horário de 10 horas, se hidrate, coma uma frutinha. Na hora do almoço, se você levou seu almoço, leve, faça uma composição mais adequada desse almoço. Ah, mas eu não consigo fazer isso no meu trabalho, tem refeitório, eles me oferecem. O que é que você vai fazer? Você vai buscar o equilíbrio do seu prato. O que eu digo que é equilíbrio do prato? Você vai buscar o prato um pouco, o que geralmente se fala, né, o prato colorido. A gente vai ter uma porcentagem, grande de saladinha, o arroz, o feijão, coloca numa proporção um pouco menor, e a proteína para ocupar um pouco maior também o seu prato. É interessante que você faça isso. Ah, e o que é que eu faço mais tarde? Eu vou ter que ordenhar o que é que eu como é que eu posso para me alimentar? Nesse período você pode fazer o lanche da tarde. Não tenho o hábito de lanchar à tarde. Quando a gente fala a refeição fracionada em 5 ou 6 horários, isso é o padrão. Mas tem pessoas que não conseguem. "Ah, eu almoço, mas eu não consigo fazer um lanche repassado às 3 horas". Mas se hidrate, beba um suco, entendeu? Não é aquele lanche grande, mas é importante que você faça esse fracionamento, porque você está em um período em que seu corpo está necessitando de um aporte calórico maior. Porque para a criança a gente consegue suprir toda a necessidade, mas você precisa ter energia suficiente, você precisa estar com seu ferro equilibrado, você precisa estar com suas vitaminas, sua vitamina D, você precisa estar com a ingestão adequada dos seus nutrientes, seu macro, micronutrientes, como a gente fala de forma mais generalizada.
para você chegar em casa, assumir o papel de mãe, né? Que já é uma outra rotina. De mãe e de esposa. Olha, rotina dura, né? Muito prazerosa. Não, bom demais, Joara. Eu acho que esse é o caminho, né? E aí eu te pergunto assim, como, né, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, assim, qual que é a principal mensagem que você deixa para as mães que estão retornando ao trabalho? Eu acho de fundamental importância a mãe entender que a amamentação, uma gotinha do leite materno, vai trazer um benefício enorme para o seu filho. Então, todo aquele cuidado que você teve os 5 ou 4 meses em casa com seu bebê, tente manter e com isso continue seguindo, a importância, a ter a consciência da importância da amamentação, porque é um alimento que seu corpo está produzindo para trazer qualidade, saúde, proteção e desenvolvimento do seu filho. Não deixe de amamentar. Tente fazer o máximo possível para você alcançar esse período de, que é no máximo 2 anos, ao seu bebê. Excelente, excelente. Então é isso, sabe? A todas as mamães de plantão, a todas aquelas futuras mamães, né? Ou se você tem alguma amiga mamãe que está aí no seu ambiente de trabalho, retornando, é importante você sempre levar em consideração isso. Esse ato de voltar ao trabalho, tentando manter a rotina, ele também é um ato de autocuidado. Então, como a Jora deixou bem claro, você precisa se organizar para que você tenha uma excelente nutrição, para que você consiga fazer essa extração e o armazenamento correto desse leite, que é essencial para que esse leite realmente seja conservado para que você possa entregar para o seu filho ou mais tarde no mesmo dia ou no dia seguinte. E aí até digo o seguinte, muito mais do que a vontade, a motivação, é a organização. A maioria das pessoas não consegue cumprir com aquilo que querem, não é porque falta tempo ou falta oportunidade, é por falta de se organizar dentro da condição ao qual você está inserida. Você pode solicitar muitas vezes a ajuda aos seus companheiros, ao seu líder, né, para que eles possam te dar o apoio necessário para esse momento, porque ele é um momento extremamente importante para a mãe também. Psicologicamente, financeiramente, é um momento de disruptura de um processo e início de um retorno àquilo que se tinha antes, né. Então, por mais que você possa ter medo e apreensão, quanto mais organizada você tiver, menor vai ser essa sensação, mais natural vai ser esse processo e tenha paciência consigo mesma, porque vai precisar desse ajuste, né, dessa calibração, principalmente no início. Mas com certeza é possível, é viável e dá para fazer de forma eficiente, tanto para você, mamãe, quanto para o seu filho, né, que com certeza vai ter todos os benefícios que a Jora já falou aqui com o resultado dessa amamentação. Joara, muito obrigado Exatamente. pelo seu tempo, né, acho que foi bom demais esse bate-papo, acho que podemos tranquilizar as mamães aí para que elas possam realmente fazer esse retorno com mais tranquilidade, com mais sabedoria, né, entendendo que é um processo. Eu que agradeço, Rafael. Muito bom. É sempre bom, né, a gente estar esclarecendo e a gente estar tirando as dúvidas das pessoas que muitas vezes cria cria algo que acha que vai ser muito complicado e na verdade não é. É como você falou, se organize e vai dar tudo certo. É isso, é isso. É isso. É isso, bom demais. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Esperamos ter deixado várias sementes aí que floresçam e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.